Muito boa noite para vocês, tudo bem? Como estão as coisas? Você está otimista ou pessimista? Animado ou desanimado? Essa palavra desanimado dá margem a pensar muita coisa. Ânimo é alma, desanimado é desalmado. A respeito disso tem uma ótima história. A história de um líder indígena norte-americano que foi convidado a conversar, a discutir com um ministro do governo na capital dos Estados Unidos, Washington, tendo pela primeira vez saído da reserva indígena, tomado um trem junto com amigos, com assessores do ministro, e depois de um longo trajeto chegado à capital. Chegando na estação, desceram e foram a pé mesmo para a sede do ministério, que era próxima à estação de trem. No meio do caminho, porém, eles se deram conta, aquele grupo de pessoas, de que não estavam mais em companhia do líder indígena. Absolutamente espantados com a situação, olharam em volta, não encontraram e começaram a percorrer o caminho de volta. Assim fazendo, encontraram o líder indígena na plataforma do trem, parado poucos passos depois de haver chegado. Surpresos com a figura daquele enorme homem parado na estação de trem, absolutamente imóvel, perguntaram para ele: escuta, o que aconteceu que você está aqui? Ele disse: é que esse trem é muito rápido. O meu corpo veio, mas eu estou aguardando que a minha alma chegue também. Ele estava literalmente se sentindo desanimado. O que é estar desanimado? É estar com o corpo num lugar e a alma no outro, segundo essa passagem. Se isso acontecia naquele tempo com o trem, que seria muito rápido para o índio, imagina com os nossos meios de locomoção atuais, imagina com os nossos meios de comunicação atuais. Quando as pessoas estão num lugar, em seus corpos, mas com a alma e com a mente muito longe, não é mesmo? Por isso estamos desanimados, porque estamos vivendo desalmados, apenas de corpo presente. Para quem não sabe, corpo presente é a designação da missa que se faz em intenção de alguém falecido. Estar apenas com o corpo presente é sinônimo de estar morto ou desalmado. O corpo sem a alma, o que é? Não é? Muito interessante essa passagem. Isso nos ajuda a pensar demais a respeito do nosso desânimo, do nosso cansaço, da sensação de exaustão que nós temos tanto. O que ela tem a ver com a nossa atitude, com essa prática já rotineira de estarmos com o corpo num lugar e com a alma no outro. De corpo presente, mas de alma ausente. Mortos, apesar de vivos.
Não é à toa que nos sentimos exaustos, não é? Pensar, é fundamental pensarmos a respeito disso. O que nos desanima é essa certeza, essa forma de viver segundo a qual nós nos esvaziamos. Nós achamos que está tudo errado. Estamos cercados de injustiça, de maldade, o mal está prevalecendo. A gente acredita nisso e isso vai como que sugando a nossa energia. Porque se o mal está prevalecendo é porque não há um sentido positivo, não há uma beleza, uma bondade, uma justiça prevalecendo. E quem somos nós então para ganhar da vida, para vencer a vida? Se o próprio Deus, que seria a bondade perfeita, a justiça perfeita, está perdendo do mal. Não há como se animar desse jeito. É como se estivéssemos remando contra a correnteza, e uma correnteza forte, e por mais esforço que fizéssemos, a nossa vida vai andando para trás. Isso não espelha o nosso estado de alma? O nosso desânimo? A nossa vida de corpo presente? Como mudar? Jesus nos ajuda a sair dessa situação quando ele diz: se os teus olhos são maus, tudo à sua volta será mau. Não é desafiador? Uma figura sugestiva e hilária, rir de nós mesmos é fundamental, seria de uma pessoa que anda pela rua com óculos muito escuros, de forma que olhando uma nuvem muito branca, prenuncia chuva. Olhando lugares limpos, ele se pensa cercado de sujeira. Não é? Se os nossos olhos são maus, tudo à nossa volta será mau. Nós todos passamos por situações difíceis, por desafios, mas alguns olham nos desafios adversidades, contrariedades, veem os desafios como contrários a si mesmos. Essas pessoas, algumas delas, com base numa visão religiosa, na visão do Antigo Testamento, da Bíblia Antiga, de Jeová, aquele Deus irado e punidor, se veem sob a desgraça, veem a vida como uma sucessão de desgraças, que é o contrário da graça. Ou seja, se veem fora da ação benigna e justa de Deus. E isso, como nós já falamos, é se colocar numa guerra perdida, num remar contra uma correnteza muito forte, dar murro em ponta de faca, qualquer termo que a gente quisesse usar para uma ação onde a nossa vontade é absolutamente inoperante perante os fatos. Somos vítimas de tudo, não há jeito, nada pode ser feito. Essa visão é extremamente doentia e nós precisamos percebê-la
e contrapor a essa visão alguma outra visão que seja lógica, forte e verdadeira. Onde está o caminho melhor do que esse que nós temos trilhado? Onde está a verdade, ao contrário dessa ilusão de negatividade que nos envenena, nos intoxica? Onde está a vida, ao contrário dessa morte, desse amortecimento, dessa mortificação? Contínua e aprofundada que nós vimos vivendo. Jesus disse aonde está: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é interessante? Aqui no capítulo 90 do nosso livro, nós temos algumas condições de entender essas situações. Vamos lá? Aqui Jesus nos diz assim, em Lucas 13, versículos 20 a 21, que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. A farinha é elemento fundamental, mas que sozinha é incapaz de fazer um pão. Misturada, porém, ao fermento, ela cresce em tamanho, em volume, constitui a massa que pode então finalmente ser levada ao forno para fazer o pão. Os fatos das nossas vidas também são neutros. Eles não são nem bons nem maus. O que faz os fatos à nossa volta serem bons ou maus será a atitude, o nosso olhar que nós apresentarmos em relação a eles. E para isso a visão espiritual, a visão da eternidade, a visão das vidas sucessivas, ela é extremamente importante. Algumas pessoas se veem paralisadas por causa de uma antipatia, de um conflito, de uma desavença, os quais são realmente extremamente desafiadores quanto mais próximos eles se situam. Por exemplo, no trabalho, na vizinhança e especialmente na família ou no casamento. Esses conflitos são extremamente desafiadores. São fontes da nossa infelicidade conforme nós os enxergarmos. Se for uma adversidade, alguma coisa contra nós, um conflito, uma guerra permanente, onde só nos cabe humilhar o outro e gerar para nós movimentos de vingança, ou sermos humilhados pelo outro e virmos crescer em nós o nosso desejo de vingança. Qual a melhor alternativa? Sermos violentos ou violentados? Essa visão nos tem deixado em um beco sem saída. A mesma situação das doenças. Uma doença, quando vista como punição de Deus, nos deixa na paralisia, no imobilismo,
nada é possível fazer contra a ação de Deus. Ou no outro extremo, no materialismo, em que faz com que nos desesperemos por essas ou aquelas medidas impostas pela medicina, como se só a medicina fosse a solução para a fuga da morte. Ao contrário, quando ganhamos a visão espiritual, nós descobrimos que os conflitos pessoais, em quaisquer âmbitos das nossas vidas, principalmente aqueles mais intensos, aqueles gratuitos, vamos dizer assim, não tem nada de gratuitos. As antipatias e simpatias gratuitas, onde nós nada sabemos, nada recebemos e nada demos com relação a outra pessoa, e já os fatos se tornaram importantes, as relações se tornaram fundamentais, para o mal ou para o bem, elas são inexplicáveis para a ciência materialista. Só são explicáveis a antipatia e a simpatia gratuita como alguém que nós já conhecíamos. Porque se uma simpatia ou antipatia não foram engendradas, não foram causadas nessa vida, só podem ter sido em outras. Então trata-se de um reencontro. E no caso das antipatias, das malquerenças, dos conflitos, são reencontros que a vida nos proporcionou para uma reconciliação e uma libertação, porque as guerras são terríveis prisões da alma. Há espíritos que estão há várias vidas num círculo de vinganças mútuas, onde numa vida um prejudica, na outra é prejudicado, e vinganças sobre vinganças, aquelas almas ficam aprisionadas nas piores relações das suas existências. E Deus, então, por condescendência, querendo nos curar, querendo nos ensinar, traz essa malquerença, esse conflito, para o contexto de uma família, para que nós mamemos no inimigo ou demos de mamar para os inimigos, entremos na situação de dependências e de afetos mútuos, na qual somos impingidos, somos estimulados dentro da família, para dissolver, para reconciliarmos-nos. As doenças, a mesma coisa. Desarmonias que a nossa mente imprimiu no nosso corpo espiritual, o qual é o modelo organizador biológico do nosso corpo material. Então as nossas mentes desarmonizadas por equívocos do passado, desarmonizaram o nosso corpo espiritual, que transmitiu essa desarmonia para o nosso corpo físico, o qual é uma espécie de esponja que suga esses venenos tóxicos, essa desarmonia, num processo terapêutico que nós vemos como mal, como doença, como tragédia, é na verdade um bem. O que nós vemos como desgraça é uma graça, uma excelente oportunidade de terapêutica. Um câncer é exatamente uma esponja que sugou esse veneno e que precisa ser retirada, e retirando-se deixa tudo muito melhor. Mesmo que sobrevenha a morte através de um câncer, a matéria fez o seu papel de retirada do veneno, e o espírito que emerge de uma morte através do câncer emerge muito mais limpo, vestindo uma roupa, que é o corpo espiritual, muito mais clara, muito mais limpa. Perceber a vida com outro olhar. Essa é a mudança que nós podemos fazer já. As pessoas ficam preocupadas com as tragédias previstas para a transição planetária, se teremos terremotos, novas
doenças coletivas, se teremos guerras, terrorismo, quando na verdade o que define se essas situações virão para bem ou para mal será o nosso olhar. Se tivermos desenvolvido um olhar generoso, vamos ter uma atitude. Se tivermos desenvolvido um olhar mesquinho, egoísta, vamos ter outra. Porque as tragédias foram planejadas pelo alto para a transição planetária exatamente para mostrar quem é quem, para fazer a separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. As tragédias explicitam o que as pessoas têm, para além dos discursos, para além dos rótulos que elas se colocam. Não, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou budista. Para além dos discursos de bem, de harmonia, de luz, as tragédias mostram quem é quem. E nós precisamos agora, ainda quando estamos a segundos antes das próximas provas coletivas, fortalecer em nós atitudes positivas. E não apenas com boas leituras, com oração, o Evangelho no Lar, que são extremamente importantes, mas com práticas de bem, que possam, ainda que mínimas, mas habituar-nos, relembrar-nos da satisfação que vem às nossas almas quando somos úteis. Se as próximas provas coletivas nos colherem com a alma fortalecida na certeza do bem que é, da alegria de alma que recebemos quando somos úteis, nós sem dúvida teremos melhores condições de passar nas provas, de sermos aprovados nas provas, de sermos promovidos com as provas. Por isso, o grande ganho, o grande presente que você pode dar para si mesmo é o conjunto dessas práticas espiritualistas, onde se destacam boas leituras, práticas como a meditação, a oração, o Evangelho no Lar e, muito especialmente, a prática do bem. Desenterre um talento seu e movimente esse talento em benefício daqueles que estão à sua volta. Com ações, não importa que as pessoas pensem como mínimas, que você pense como mínimas, mas desenvolva essas ações. Cuide de plantas, recolha animais necessitados, ajude pessoas nas ruas, faça orações disciplinando a sua mente no transbordamento, na geração de luz e no transbordamento de luz. Vigie todos os seus pensamentos desarmônicos e recicle-os, transbordando bons pensamentos para todos, para os governantes, não importa se contrários à sua ideologia, para os líderes artísticos, não importa se contrários ao seu gosto, para os vizinhos, não importa se contrários às suas práticas, para os parentes, não importa se contrário às suas preferências. Fazendo do limão uma limonada, fazendo dos desafios apenas desafios. Nada contrário a você, mas tudo proposto como terapêutico e como didático. Só assim seremos promovidos e seremos curados. Precisamos mudar a nossa atitude, aprofundar a nossa atitude perante os desafios do mundo.
Você está pronto para isso? Estejamos. Oremos agora, conectados a todos os que nossas almas, nossos corações apontam como necessitados. A começar, sim, não há problema nenhum com isso, pelas nossas famílias, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos. Mas atingindo também, não parando neles e atingindo-os em seus próprios amigos, colegas e parentes, multiplicando o transbordamento, fazendo dos afetos trampolins para multiplicar e multiplicar e multiplicar a ação do bem. Dizendo: Pai, nós ainda não vivemos como se fôssemos um. Nós ainda não sabemos que somos um. Nós ainda não nos sentimos um com toda a criação. Mas queremos potencializar aquelas relações onde já nos sentimos um, com nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, nossos animaizinhos, nossas plantas, nossas coisas mesmo. Fazendo com que cada cuidado que a gente tem às nossas coisas, às nossas plantas, aos nossos animais, cada oração que nós fizermos por parentes, colegas e amigos, sejam trampolins para pensarmos neles e em todos os outros que estejam nas mesmas condições que eles. Multiplicando o bem a partir do meu, a partir do afeto exclusivo que nós ainda temos, mas expandindo essa exclusividade numa inclusividade. Queremos que nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações sejam como pedras no lago Plácido, que formam ondas de bem, ondas de luz, ondas de amor, que atinjam cada vez mais amplamente o lago, chegando a todas as suas margens. E chegando fortes, porque não serão uma só, mas serão um exercício ou exercícios sucessivos de bem, que saiam do coração e do pensamento para palavras de bem, que não aceitem mais mentiras, fake news, suposições, fofocas, mas que atinjam também as ações de bem, que não importa se com o rótulo de mínimas, mas que sejam reais, efetivas e persistentes. Que jamais uma pessoa, uma árvore, uma planta, um animal passem por nós sem receberem ao menos nossos bons pensamentos, mas também nosso gesto concreto. Se for possível, atenuar situações difíceis, se for possível, promover situações melhores. Que assim seja, a cada segundo, a cada momento, a cada relação, a cada situação. Agora e sempre, fazendo com que a nossa presença consiga, ainda que minimamente, mas sempre, devagar, mas sempre, minimamente, mas sempre, formando essas ondas de amor, atingindo a todos, a tudo, ao todo.
Graças a Deus, muito obrigado, muito bom termos vivido isso juntos, que nós tomemos impulso com esses pensamentos e assumamos a cada dia a meta simples, mas prática, de amarmos a cada dia um pouquinho mais. Que, como disse Madre Teresa, que ninguém nem nada passem pela gente sem receber um pouquinho de bem. Uma oração, um gesto de luz. Muito obrigado, muito boa noite, Maria José, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore, Sayonara, Flávio. Muito bom estarmos juntos, Andréa, Rosângela, Andréa Guedert, Andréa Santos, Luciana. É realmente muito bom que a gente esteja assim, que a gente se faça cada vez mais assim e se cobre exclusivamente, minimamente, a cada dia amarmos um pouquinho mais, servirmos um pouquinho mais, empatizarmos um pouquinho mais. Um grande abraço para vocês. Vai ser um prazer estar com vocês amanhã. Que assim seja. Uma ótima noite a todos.